moçada, questão de número 101, questão bem interessante, é uma questão que vai trabalhar cálculos estequiométricos, beleza? Professor Felipe Rosal com você. E aí essa questão ela vai trazer algumas informações, o bom dela é que ela traz muitas informações que você tem para cálculos estequiométricos. Por exemplo, reações sucessivas. Você tem 3 reações químicas numa única questão. E às vezes o aluno ele se desespera. Professor, eu vou trabalhar as três reações de maneira individual? Não. Você vai combinar essas 3 reações, ou 4 ou 5, seja lá quantas reações a questão trouxer para você, mas você vai combinar todas essas reações para que você no final obtenha uma equação global. Ok? E como é que eu faço para combinar? Eu vou somar as minhas reações. E somar, entenda o que eu vou dizer, nada mais é do que cancelar substâncias que são iguais, mas que estão em membros diferentes de reações químicas diferentes. Não entendi, professor. Por exemplo, você consegue perceber que você tem 3 reações. Mas se você notar, na primeira reação você tem o Cu2S. Esse Cu2S ele está nos produtos da minha primeira reação. Mas eu percebo que na minha segunda reação, o mesmo Cu2S já não está mais nos produtos, ele está nos reagentes. Então eu posso cancelar esses 2 caras, beleza? Professor, e se os 2 estivessem no mesmo membro? Se os 2 estivessem, os 2 componentes estivessem no reagente? Aí eu não poderia cancelar, eu deveria somá-los. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai resolver a nossa questão de maneira bem rápida para que você possa perceber. O cobre foi provavelmente o primeiro metal a ser descoberto e trabalhado pelo homem. O emprego do cobre possibilitou um progresso para as civilizações mais antigas que evoluíram da Idade da Pedra para o Bronze. Atualmente, ainda é um elemento muito importante no desenvolvimento de novas tecnologias. A abundância relativa de cobre na crosta terrestre é de 68 partes por milhão, ppm. E estima-se que cerca de 50% de todos os depósitos do metal estejam na forma de calcopirita, que é o CuFeS2. A obtenção de cobre a partir da calcopirita segue a seguinte rota. Então ele vai obter o cobre metálico a partir da calcopirita. Mas para eu obter o cobre, eu tenho que passar por essas 3 reações. E ele continua. Considerando que a calcopirita tem uma pureza de 55,2%, a massa de cobre que pode ser obtida a partir de 10 toneladas desse minério é de... Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a nossa equação global. A nossa equação global, obter a nossa equação global, ela vai ser obtida a partir do cancelamento de substâncias que se repetem no membro de um componente e no membro de outro. Por exemplo, se você for pegar o Cu2S, professor, eu posso cancelar o Cu2O. Vamos atrás do Cu2O. A primeira coisa que você tem que ver é quem se repete em um membro de uma reação e quem se repete no membro da outra reação. Veja que o Cu2S, ele está aqui, ó, no produto da minha segunda reação. E eu tenho 2 mol de Cu2S, aliás, de Cu2O. Então eu tenho que buscar em uma outra reação se ele se repete num membro oposto ou se ele está no mesmo membro de outra reação. Como assim, professor? Analise a reação de baixo. Perceba que o Cu2O, ele está presente na reação, só que ele está nos reagentes. Então eu posso cancelá-lo, beleza? Então eu vou cancelar 2 mols do Cu2O da segunda reação por 2 mols do Cu2O da terceira reação. Perfeito? Professor, mas eu posso cancelar quem mais, por favor? Se você perceber, galera, ó, você tem na primeira reação o Cu2S, beleza? Esse Cu2S ele está nos produtos, lembrando que produto é todo mundo que está após a setinha. Então o Cu2S ele está no produto da primeira reação. Só que quando eu olho para as reações de número 2 e 3, eu vejo que o Cu2S também está presente. Só que ele está presente nos reagentes. Reagentes são todos os componentes que estão antes da minha seta. Então eu tenho 2 mols de Cu2S, ó, beleza? Na reação 2. E na reação 3 eu também tenho mais um mol de Cu2S. Lembra o que eu disse para você? Se você tiver substâncias que estão no mesmo membro, você soma. Então perceba que na segunda e na terceira reação o Cu2S está onde? No reagente. Então ao todo
Do lado dos reagentes eu tenho 3 mols de CO2S, enquanto do lado dos produtos eu só tenho 1 mol. Então eu não posso cancelar essas quantidades que estão desiguais. Para deixá-las iguais, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a minha reação de cima por 3. 3 vezes 3, aqui fica 9SO2, aqui fica 3CO2S, aqui fica 6FeO, aqui fica 12O2 e aqui vai ficar 6CuFeS2. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou poder cancelar esses meus 3CO2S com esses 3CO2S que estão aqui. Perfeito? Como eu não tenho mais ninguém para cancelar, a gente vai obter a nossa equação global. Se você for comparar, ninguém mais se repete aí na reação, beleza? Ninguém mais se repete. Então a gente vai obter a nossa equação global, que vai ficar assim, ó. Quem da minha primeira reação não foi cancelado? Não foi cancelado o seu 6 mol de CuFeS2, ok? Olha a curiosidade, veja que eu tenho 12 mols de O2 na primeira reação e 3 mols de O2 na segunda reação. Como os dois estão no mesmo membro, ambos fazem parte dos reagentes, eu somo 12 mais 3, 15, né? 15 O2. Perfeito? E aí perceba o seguinte, na minha primeira reação, continuando, eu ainda tenho o FeO que não foi cancelado. FeO que não foi cancelado. Veja que eu tenho na primeira reação o SO2. Mas olha o interessante, eu tenho 9SO2 na primeira reação, 2SO2 na segunda, que já me dá 11, e mais um aqui, ó. Então me dá 13 SO2. E por último eu fico com quem? 6 mol de cobre. Pronto, a minha reação global é essa. Só que eu vou utilizar todas as substâncias? Não, você só vai utilizar quem a questão pede. E a questão está pedindo que você relacione quem? A calcopirita ao cobre. Qual é a quantidade de cobre obtido a partir de 10 toneladas de calcopirita? E quem é calcopirita? É o CuFeS2. Qual é a proporção que nós temos? Nós temos 6 mols desse cara. Lembrando que para cada 1 mol de calcopirita, a massa molar é de 184 gramas por mol. Só que aqui a gente tem 6 mols, então vou multiplicar por 184, que vai estar formando o que, gente? Vai estar formando 6 mols de cobre. Qual é a massa molar do cobre? A massa molar do cobre é 64, ok? Só que ele pergunta, mas quando eu tiver 10 toneladas, considerando que 55,2% da calcopirita é de cobre, isso daqui equivale a 0,552, você tem que converter para tirar do percentual. Quando você fizer o produto dos meios pelos extremos, você vai encontrar 1,92 toneladas. Então, a alternativa correta, letra C. Beleza, gente? Então, para finalizar, só o raciocínio. Como foi que eu relacionei? Eu peguei a calcopirita, que apresenta 6 mols, beleza? Lembrando que 1 mol de calcopirita equivale a 184 gramas, é por isso que eu coloquei 6 vezes 184. E para o cobre ficou 6 vezes 64, porque para cada 1 mol de cobre nós temos 64 gramas. E a nossa proporção estequiométrica me diz que dentro da reação eu tenho 6 mols, beleza? Então a alternativa correta, 1,92, letra C.